Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Ivo Cassol. O nosso tema é a agropecuária na região norte. Esse é um tema que gera muita preocupação por parte dos ambientalistas, divide opiniões e tem muitos temas, muitos debates, muitos assuntos pertinentes a essa questão que tramitam aqui no Senado Federal, né, senador? Com certeza, Tânia, é uma alegria cumprimentá-la, deixar meu abraço em seu nome a todo o nosso telespectador que nos acompanha nos 4 cantos desse Brasil lá fora e agradecer esse carinho especial que as pessoas sempre tiveram por mim e sempre têm orado pela gente. Obrigado de coração, isso que nos fortalece e nos dá muito mais saúde e mais vida. Quando você fala nessa produção que nós temos na região norte, a nível nacional, e como senador da República e presidente da Comissão da Agricultura, nós temos que acabar com esse mito que existe hoje, que se acabar com a floresta, não nasce mais. É o contrário, é a chuva que traz a floresta. Eu vi uma entrevista de um professor dos pesquisadores que, na verdade, a maioria dessa questão, lógico que preservar é importante, nós precisamos disso, nós precisamos, entendeu, fazer o dever de casa. Mas o Brasil é um Brasil que produz e tem condições de produzir bastante, com um custo menor e concorrendo nos mercados internacionais. O que os outros países têm feito? Tem investido nessas ONG, essas ONG que ninguém faz nada de graça, que fica falando mal do setor produtivo, fala mal da pecuária, fala mal da agricultura, mas bem que ele gosta da pecuária comer uma picanha, bem que ele gosta da pecuária, entendeu? Comer um filé mignon, bem que ele gosta, entendeu? De ter uma cervejinha gelada, ele gosta desse conforto. Então, esses ambientalistas, ninguém está de graça. O que nós temos que ter é a consciência que nós precisamos preservar e nós estamos fazendo o dever de casa muito bem, a nível nacional, damos exemplo para os outros países e, ao mesmo tempo, nós temos que parar com esse mito que nós não podemos produzir. Isso é injusto. Nós, o país, o planeta, está precisando de alimento. Então, nós podemos conciliar tanto de um lado como do outro sem atrapalhar nada, com o limite estabelecido por lei. E o nosso estado de Rondônia, por exemplo, nós temos lá em torno de 26% que é área reservada para a produção, entendeu? Tanto na pecuária como na agricultura e no café cronal, que nós levamos até o ministro Blairo Maggi no nosso estado. Temos 14 milhões de cabeça de gado no nosso estado, somos o 5º maior estado produtor de proteína animal do país. Entendeu? Temos produção de soja e temos 74% preservado de mata. E esses 26% ainda é preservado 25%. Então o pessoal que vem dizer que nós na região norte estamos derrubando não sei o quê, estamos acabando com isso, isso tudo conversa de bêbado para delegado. Tudo conversa de bêbado para delegado. Então, portanto, em qualquer lugar no país, nós podemos, com muita inteligência e sabedoria, aproveitar a nossa produção e, ao mesmo tempo, fazer diferente, igual o Canadá fez. Quantas matérias, foi até divulgado, se não me engano, pela Rede Globo, uma matéria que fizeram, lá onde é que o pessoal tem um manejo florestal. Aqui não, aqui trata o madeireiro como se o madeireiro fosse bandido. E nós temos um manejo florestal nas nossas matas. Então, aqui no Brasil, tem muita gente no setor público para criar dificuldade, para depois vender facilidade. É por isso que constantemente está acontecendo operações. Por quê? Porque nesse país dificulta em tudo. E exemplo disso eu te dou para você. Nossa BR-319, Porto Velho, Manaus. Quando, na década de 70, 80, eu tinha um caminhão, eu fui caminhoneiro, eu fazia Porto Velho a Manaus, eu saía às 5 horas da manhã, 5 horas da tarde eu estava em Manaus. Era asfaltada na época da ditadura, como os caras falam, na época da tal. Nós tínhamos, hoje, estamos no novo milênio, estamos na era da democracia e não temos a interligação, nós não temos a interligação por terra de Porto Velho a Manaus. Chega no tempo das águas, isola. Por quê? Porque criaram uma barreira como se aquilo não pode existir, ao contrário. A nossa interligação para poder preservar a nossa soberania nacional é importante, mas infelizmente no governo até hoje não tem se entendido entre si. Um concorda, outro não concorda, um faz, outro desfaz, muito discurso e poucas ações. E diante desse cenário, senador, presidindo a Comissão de Agricultura aqui do Senado Federal, em termos de legislação, o que é que pode ser produzido pelo Congresso para enfrentar esses desafios, né? É muito simples. Agora, com o novo presidente do Brasil, eu tenho expectativa, tanto que não é diferente, por exemplo, no estado do Acre, agora que elegeu o Camili, e onde o Bolsonaro foi o mais votado a nível nacional, porque o que o pessoal quer? Não é só o governo da mata, da preservação, ele quer também o governo da sobrevivência e da produção, que dá para conciliar os dois lados. E, ao mesmo tempo,
O que nós precisamos? Ter o direito, temos que ter o direito de poder produzir. Vou dar um exemplo aqui em Brasília. Até pouco tempo atrás. Para você sair aqui do centro, aqui pegar o Ixão e ir para o aeroporto, você chegava naquele local embaixo lá, que tem uma área de preservação de um lado e de outro, que acho que está preservando o calango. Resultado, congestiona todo o trânsito de Brasília. Isso ainda está acontecendo até hoje. Falta fazer mais uma pista, 2 pistas paralelas, e aí não se entende. Aí não se entende quem? Não se entende o IFAM, com o governo, com o IBAMA, não sei com quem. E nós temos que pegar modelo igual do Japão, que deu um terremoto, deu um tsunami, com 6 meses, 1 ano já estava tudo construído. É isso que nós precisamos. Nós precisamos, por exemplo, a 319, uma rodovia que o governo federal precisa construir para poder facilitar e diminuir custo, para o próprio custo do Brasil, em vez do contrário. Vou te dar outro exemplo para você aqui em Brasília, que é um lugar que tinha que ser um modelo, um exemplo, tinha que ser um cartão postal. Infelizmente, deixaram a desejar muito. Caiu um viaduto. E eu faço a pergunta para vocês aqui, esse viaduto construíram? Vai fazer 2 anos. Está do mesmo jeito. Isso é absurdo. Este não é o país que eu quero. O país que eu quero é que tenha todos os planejamentos e as obras, e as rodovias, as infraestruturas liberadas para poder construir. Mas olha, houve um dano ambiental aí de 10 hectares, de 100 hectares. Pega-se uma área degradada e se recompõe. É tão fácil fazer isso. Quando falam de mim, que de repente, o senador Ivo Cassol é um homem que derrubou, que autorizou, nunca autorizei fazer desmatamento generalizado. A minha família, meu pai, Elitário Cassol, que assumiu o mandato há poucos meses atrás aqui, com o meu primeiro suplente, foi a primeira família em 84, 85, quando tinha mogno à vontade no nosso estado de Rondônia, mogno, madeira nobre, a fazer reflorestamento. Começamos a plantar mogno, naquela época começamos a plantar mogno, que não precisava. Então, servimos de exemplo, de modelo. Então, o que nós precisamos? Nós temos que ter inteligência, mas o governo que assume o país a partir do ano que vem tem que parar com esse discurso demagogo, dizer que não pode, não dá, dá sim. Nós podemos conciliar com o desenvolvimento e o progresso e produção alimentar sem precisar acabar com a nossa floresta. E o país tem condições de fiscalizar para que esses critérios de preservação ambiental sejam mantidos mesmo com a produção agrícola, a sustentabilidade? Com certeza, nós temos estrutura, temos condições de poder fiscalizar. Mas o problema é o seguinte, o problema é que se criou uma máquina com enxada. Eu vou te dar um exemplo do meu município de Rolim de Moura. Eu fui prefeito de 77 a 2002. Eu tinha 900 funcionários. Fui o 22º melhor prefeito do Brasil, com 93% de aceitação na administração, que me levou depois de governador do estado de Rondônia. Eu tinha 900 funcionários, hoje tem 1.800. O que tem acontecido? Hoje todo mundo fala com o jovem, hoje a expectativa dele é um concurso público. Agora, até onde o país aguenta isso? Até onde o município e o estado aguenta isso? E aí veio a modernização. No mundo globalizado, veio a mídia social. Veio a nossa internet, veio tudo, facilitou a vida. Hoje acabou a papelada. Antigamente, tu ia fazer uma compra, eles puxavam o teu fichário, Tânia, para ver se tu tinha crédito, estava em dia. Teu cadastro era meia hora para encontrar a tua ficha. Hoje, em 2 segundos, 10 segundos, você já tem com a tua ficha na mão, como é que está teu crédito a nível nacional. Resultado, se modernizou tudo e as estruturas municipal, por isso que os municípios estão quebrados hoje, a estrutura estadual e federal está inchada. Em muitos dos setores está faltando gente, mas a maioria dos setores está sobrando gente. E o que nós precisamos? É mais responsabilidade, mais obrigação, porque direito todo mundo já tem. Isso quer dizer que deslanchar essa produção está mais na mão do Executivo do que do Legislativo. Na parte do arcabouço legal, o Legislativo produziu... O Legislativo, infelizmente, ele só anda de reboque. Eu falo como senador da República, eu saio do Senado Federal me sentindo impotente. Você vai falar, mas e por quê? É porque para você poder fazer, andar e tramitar um projeto aqui é muito difícil. Aqui o Senado, a Câmara só anda quando a água bate na bunda. Desculpa a expressão, mas essa é a verdade. Aí quando tem uma crise, tem uma manifestação, aí então corre-se fazer alguma coisa. Como se aquilo fosse a solução. Está errado. Eu fui prefeito, eu fui governador. Você tem que ter um planejamento que você quer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos. Se nos Estados Unidos, no Japão, em outros países do primeiro mundo, eles planejam um país, um município, uma empresa com 2, 3, 4, 5 anos lá na frente. Por que nós não podemos planejar? Por que nós não podemos ter um planejamento com sustentação e ter um resultado futuro na frente? Não, aqui é o contrário. Aqui só fica tapando fogueira. Só fica apagando fogueira, resultado.
a gente não consegue ter os projetos que a gente tanto espera, entendeu? Aprovado. Então, tem os projetos? Tem. Se cria muita dificuldade, se cria muito embaraço, se complica as coisas, para poder ficar pagando no meio do caminho pessoas que querem aí, entendeu? O que tem, entendeu, de carniça, me desculpe a expressão, no meio desse contexto tudo, levando vantagem, isso é absurdo. Esse é o país que nós temos que mudar. Ou muda-se isso, ou então nós estamos ferrados. Entendeu? Essa situação que estamos vivendo hoje. O nosso custo Brasil, Tânia, é absurdo. Esse custo, ele vai no nosso produto, vai na nossa produção, agrega custo e que nós, quando vamos competir com os demais produtos de outros países, nós muitas vezes perdemos ou deixamos de ganhar. Então nós temos que acabar com tudo isso. Ah, mas daí se acaba com isso, vai deixar de ter emprego? Não. A partir do momento que acaba com essas mordomias, acaba com essa safadagem, acaba com esses esquemas, entendeu? Que querem levar vantagem em tudo, passa a ter de outro lado algo especial, que a pessoa passa, bom, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar para poder sobreviver dignamente. E não sempre tentar, em cima da desgraça alheia, levar alguma vantagem. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço, desculpa a sinceridade, mas eu sou assim mesmo, tá, gente? Não tem jeito. Eu agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, é uma ligação gratuita, 0800 61 2211. Eu lembro ainda que você pode rever esse ou outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.